Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje nós vamos mergulhar naquele que tem sido um dos assuntos mais controversos e polêmicos da área da refrigeração. É aquela questão do R600. Eu posso ou não posso substituir por R134? Cara, você está cansado de ouvir sobre isso? Pois é, mas até hoje, durante as minhas lives, toda segunda e toda quarta-feira eu faço uma live tirando a dúvida dos inscritos do canal. E normalmente, toda live sempre essa pergunta surge: posso substituir um compressor com R600 por R134? E na última live me perguntaram isso duas vezes. Provavelmente é porque às vezes o pessoal vai fazendo as perguntas, né? E até eu chegar na pergunta, outro já tinha feito, então a pergunta fica toda registrada no site. Então, da última vez foram pelo menos duas, tá? Não sei, de repente pode ter tido até mais perguntas nesse sentido, é porque normalmente também não dá tempo de responder todo mundo. A gente vai respondendo na ordem e a gente tem 1 hora para responder, então às vezes não dá tempo de responder todo mundo, então provavelmente tinha mais vezes, se repete essa pergunta, certo? E por que essa pergunta? Porque existe uma percepção entre os técnicos de refrigeração de que o compressor R600 ele trava muito, ele costuma travar mais do que o R134, por isso a solução seria colocar um compressor com gás R134. Mas será que isso é verdade? É disso que se trata. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse assunto. Tá legal? Então, já deixa eu começar logo dando aquela mendigada na confiança. Você que já conhece o nosso canal, o nosso conteúdo, se quiser ir deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, e deixa aí o seu comentário. Eu acho que trava mesmo e eu vou continuar colocando a R134, ou eu acho que não, ou então espera até o fim e faz o seu comentário. Olha, eu antes colocava a R134, agora que você falou, não vou colocar mais. Bom, vamos ver o que acontece até o final desse vídeo. Beleza? Bom, vamos em frente aqui para os nossos argumentos. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é algo que a gente chama de percepção distorcida dos técnicos, ou viés de observação. Quando eu estou olhando para cá, eu estou olhando para a minha cola, tá bom? Que está aqui na tela do meu computador. O que é esse viés de observação? Imagina o seguinte: é natural, você como técnico, você é chamado para fazer um orçamento em uma geladeira. Quando você chega lá, uma geladeira R600 e o compressor não parte. Aí você já pensa assim, mais uma geladeira R600 com compressor travado, certo? E de fato está travado mesmo, e de fato é uma geladeira com R600. E por que viés de observação? É porque só chega a você as geladeiras que deram problema, entendeu? Ninguém vai te chamar para fazer orçamento em uma geladeira que está funcionando tudo bem, não faz sentido. Certo? É mais ou menos o seguinte, é mais ou menos quando chega, por exemplo, a época da eleição. E aí tem aqueles institutos que fazem aquelas pesquisas de intenção de voto. Então, esses institutos de pesquisa de intenção de votos, eles têm que pegar várias situações. Porque, por exemplo, um pesquisador preguiçoso, ele vai fazer uma pesquisa na porta da faculdade. Vai votar em quem? Vai votar em quem? Então, normalmente, aquele pessoal que estuda ou trabalha na faculdade, boa parte deles vai ter assim, uma intenção de voto em determinado candidato, em determinada ideologia. Se de repente for o contrário, você chega e vai fazer a pesquisa na porta de um quartel, por exemplo, vai ficar enviesada a pesquisa, entendeu? É o que acontece. A gente só chega para nós técnicos aquelas geladeiras que dão problema. A gente não tem dimensão dos milhões e milhões de geladeiras que são vendidas todos os anos com o gás R600 e que, porque nunca vão dar defeito, ou também não vão dar defeito tão cedo, uma hora, tudo dá defeito, até eu, até você de vez em quando,
dá um defeitinho, não é verdade? Mas a gente não tem a percepção daquelas geladeiras que não deram defeito. Então, todos os anos, milhões de geladeiras são colocadas. Geladeira, quando eu falo geladeira, eu estou falando todos os equipamentos, né? Freezer, geladeira, etc. São colocadas no mercado. E uma pequena fração nos chama, e ainda bem, sinal que tem serviço para a gente, nos chama para fazer reparo. Então, a nossa percepção de técnico, ela é totalmente enviesada, porque aí para nós, toda geladeira R600 que nos chamam para arrumar está com problema. E algumas vezes o problema vai ser justamente na parte do compressor. E aí a gente começa a atribuir o defeito ao tipo de gás que está usando, tá certo? E vai por mim, eu já passei por isso, tá certo? Eu já passei por várias mudanças de gases, certo? Que acontecem com o passar do tempo. Eu, quando comecei a trabalhar com refrigeração, o gás predominante da linha doméstica era o R12, tá certo? Era o R12 e era o gás. Tanto é que naquela época que eu comecei, as geladeiras nem vinham com etiqueta, dizendo, né? O compressor não via escrito R12. Por quê? Porque toda geladeira era R12, você já sabia que era R12. Então, só que aí, né, vieram aqueles protocolos ambientais, aquela convenção, né, de Montreal, que começou a estudar a eliminação daqueles gases que causavam efeito estufa, e o R12 foi banido. Entrou o R134 no lugar. E eu me lembro que quando o R134 entrou no lugar do R12, ele era chamado de gás ecológico. Dizia-se que ele não fazia mal à camada de ozônio. E segundo o que eu andei estudando, de fato ele não faz. Mas ainda assim o R134 ele contribui para o aquecimento global. Também eu não vou entrar nesse mérito se é ou não é, eu vou acreditar no que os cientistas dizem. Tá certo? Não sou cientista e não tenho motivo para duvidar. Ou até tenho, mas não é o caso hoje, tá bom? Então o R134, que outrora já foi chamado de gás ecológico, ele também já entrou numa assim de ser substituído por outro tipo de gás, porque apesar dele não estragar a camada de ozônio, ele contribuía para o aquecimento global. Deixa eu só acertar o volume do meu microfone, parece estar um pouco baixo. Prontinho, meu microfone estava um pouco baixo, eu estava tendo que falar um pouco mais alto, porque enquanto eu estou falando, dá para você ver umas barrinhas aqui subindo, eu estava vendo que não estava legal. Bom, vamos lá. Então eu estava falando que quando teve essa transição do R12 para o R134, os técnicos antigos começaram também a falar mal do R134, atribuindo a ele os problemas que começaram a aparecer. Porque começaram a aparecer, na realidade os problemas sempre existiram, certo? Sempre existiram, sempre teve compressor que estraga, porque no universo de milhões de compressores são colocados todos os anos no mercado, uma fração deles acaba estragando mesmo. Então, só que começaram a colocar na conta do R134, o R134 é ruim, R134 isso, aquilo. E aí o pessoal esqueceu, porque afinal de contas só tinha mesmo o R134, e agora, né, na última década, aí, o R600 veio com força para substituir, agora sim, até que se prove o contrário, né, até que descubram que o R600 não é tudo isso, mas o R600 ele veio como uma solução, então ele nem causa dano à camada de ozônio e nem contribui para o efeito estufa, ou se contribui é uma fração mínima, certo? Então é a solução da lavoura. E aí começa a mesma polêmica em cima do R600, porque agora o R134 é que é o bom e o R600 é o ruim. Então, a primeira coisa é isso, tá bom? O que chega ao conhecimento da gente é só as geladeiras que deram problema mesmo. Correto? Então a gente nunca vai ser chamado para arrumar uma geladeira que não deu problema. Não faz nem sentido. Ok? Outra coisa que eu quero deixar para vocês. Se fosse realmente assim, certo? O R600 ruim desse jeito,
a indústria já teria parado de trabalhar com ele. Entendeu? Por quê? Porque ficaria financeiramente, economicamente inviável, porque a indústria ela tem que dar garantia nos seus produtos, correto? Então, já teria mudado, porque economicamente estaria dando problema, estaria dando prejuízo, e não é o caso, tá certo? Aí você pode pensar, mas vai dar prejuízo? Vai quebrar fora da garantia, depois da garantia. A questão é que não. Existem estudos que foram feitos com compressores R600 e R134, então é mais ou menos assim, os compressores atuais que a gente tem nos dias de hoje, eles são pensados para ter uma vida útil de 15 anos, certo? 15 anos no mínimo. Legal? São feitos para isso. E em testes de laboratório, certo? Percebeu-se que nesse tempo o R600 ele ainda ultrapassa um pouco os 15 anos e o R134, após esses 15 anos, ele já apresenta sérios desgastes dentro do compressor. Então, acaba tendo uma vida útil melhor. Isso daí é provado em laboratório, tá bom? Então, eu vou insistir para vocês, estou deixando um relatório no meu site, tá bom? Eu coloquei um post aqui no site, é só clicar lá e ler tudo direitinho. É o que eu disse para vocês, eu não vou trazer aquele relatório inteiro, senão ninguém fica até o fim, certo? A galera não vai ter paciência. Recentemente, eu tive, inclusive, lá visitando a fábrica da Embraco, tive a oportunidade de conversar com o pessoal da engenharia também. E uma das coisas que eu perguntei, porque recentemente eu conversei com uma pessoa que ele recondiciona compressores. E ele estava me explicando que o piston do R600, ele é maior que o piston do R134 dentro do compressor. Isso faz com que o desgaste do eixo seja maior, porque ele tem que movimentar um piston maior. E eu perguntei isso para o engenheiro. E a resposta do engenheiro foi a seguinte, ele me disse que de fato faz sentido, só que por outro lado, não. Porque é o seguinte, de fato o cilindro é maior do R600 e de fato o eixo ele precisa de mais, ele desgastaria mais para mover o pistão. Só que tem o seguinte, o R600 trabalha com menos gás, trabalha com mais ou menos 40% do gás do R134. Então, o que seria esse desgaste maior para empurrar o piston? Na realidade, não acontece. Por quê? Porque a pressão de trabalho é menor. Então, o compressor precisa fazer menos força porque ele empurra uma quantidade menor de gás. Então, uma coisa compensa a outra. Tá certo? Tem a questão energética também, consumo de energia, certo? Ano após ano, as leis vão apertando a indústria para que a indústria reduza, crie aparelhos com menos consumo. Aliás, o termo correto é mais eficiência energética. Tanto é que daqui a pouco vai... Daqui a pouco não, já está no mercado, né, os equipamentos de tecnologia inverter, né, que prometem menor consumo ainda de energia. Isso daí é por força da lei, não é porque a indústria é tão preocupada assim. Inclusive existem leis que determinam metas de eficiência energética e aí a indústria, para atingir essa eficiência energética, ela vai se modernizando. Então o R600 ele consegue ter uma eficiência energética melhor do que o R134. E pior ainda é quando você coloca um compressor R134 em um equipamento de R600, certo? Que não foi dimensionado para trabalhar com R134, aí é que a eficiência energética despenca. Despenca muito, certo? Então, quando você chega e oferece para o seu cliente uma troca dessas, eu vou colocar um outro compressor que usa um outro tipo de gás
E é muito melhor, você acha que é melhor, mas na realidade não é. Tá certo? Aquele equipamento, aquela geladeira, aquele freezer, ele já foi dimensionado, ele tem dimensões de engenharia, certo? Que foram pensadas para trabalhar com R600, com aquela quantidade menor de gás, entendeu? Com pressões diferentes de gás. Quando você coloca um compressor com R134, você vai ter que colocar mais gás, você vai diminuir, no caso, a eficiência energética. Você teria que mexer na dimensão, no comprimento do capilar, por exemplo. Outra coisa que é muito séria, a questão do óleo. O R600 trabalha com óleo mineral. O R134 trabalha com o tal do poliol. É o poliéster, vamos falar assim. É um óleo sintético, que os dois não se dão. Então, se você, mesmo fazendo uma bela limpeza, um pouquinho de poliéster que você deixa dentro do sistema, pode lascar esse sistema, certo? Pode criar dentro do sistema, reagir o óleo mineral com o óleo poliéster, pode reagir, criar uma borra, certo? Que vai entupir capilar, pode entupir a tubulação, pode travar, aí sim travar o compressor, diminuir bastante a vida útil, além dos problemas que a gente já falou, certo? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe que eu estou esquecendo aqui. Ok. Bom, já para encerrar... eu vou falar agora por que muitos têm dificuldade de trabalhar com R600, tá bom? Antes, porém, deixa eu só acertar aqui um último detalhe. Isso. Eu quero fazer um convite para você. Se você está a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais, aprender comigo, tá bom? Se de repente você gosta do meu jeito de ensinar, meu compromisso é fazer você aprender. Mesmo que você não saiba nada, a gente começa do zero absoluto e aí vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até que o meu aluno se torne um técnico altamente, um profissional altamente qualificado. Tá certo? Então, tá a fim de aprender? Estou deixando o link na descrição, link do site do portal. Clica lá, lá tem todos os nossos cursos, combos, para você se tornar um profissional, certo? De uma área muito bem remunerada e aprender do jeito certo para não fazer bobagem por aí, tá? Para ser um técnico que realmente vai fazer a diferença na vida dos outros, na vida da sua família, tá certo? Na sua vida financeira e profissional. E você que já é técnico, mas sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, se atualizar, vem também, tá bom? Todas as novas tecnologias, tecnologia inverter, está disponível no curso de refrigeração. A gente tem um curso só de controlador eletrônico, sabe? É um degrau a mais que o técnico de refrigeração sobe, um patamar a mais e dá grana, tá? O valor dos nossos cursos, muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido, tá? Link na descrição, vem estudar aqui, tá? Vem aprender, é para aprender mesmo, beleza? Bora em frente? Bom, deixa eu explicar as questões aí que você deve levar em conta com R600. De fato, o R600 é só maravilha? Não. R600 ele requer um cuidado especial, certo? Os gases naturais em geral, R600, R290, eles requerem um cuidado especial pelo fato deles serem inflamáveis, certo? Então você tem que ter muito cuidado ao manusear, certo? Existem técnicas que não é o assunto desse vídeo, técnicas de como você tirar o gás velho, não usar o maçarico antes de tirar todo o gás, tá certo? Existem técnicas, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre essas técnicas para você minimizar qualquer risco, ok? Outra coisa, o R600 também, ele é um gás, apesar de muito bom, eficiência energética, tudo mais,
mas ele é um gás que ele não admite erros também na hora de fazer a carga de gás, certo? Aí então tem muito técnico da antiga, e talvez é por isso que eles não se adaptam ao R600, que eles querem fazer aquelas cargas chamadas de carga por pressão. E o R600 não admite. O R600 é carga por peso, certo? As geladeiras com R600 vêm lá com a quantidade de gás. E normalmente é muito baixa, 36 gramas, 40 gramas, 50 no máximo. É muito difícil uma geladeira, eu pelo menos nem me lembro ter pego uma geladeira com mais de 46 gramas. Talvez tenha pego uma ou duas, mas de fato não me lembro. Então é sempre uma quantidade muito pequena. E ele é assim, se você passa, você já compromete o desempenho do compressor. Então ele é muito justo. Talvez por isso muitos técnicos têm dificuldade. Eles chegam, colocam um gás a mais, né? E aí a geladeira não funciona direito e eles têm aquela dificuldade toda para resolver o problema. Então uma das coisas que você tem que botar na sua cabeça é começar a fazer carga pelo peso. Compra uma balancinha, 20, 30 reais, compra ali uma válvula dosadora e faz a carga por peso. Não dá outra. Em 30 segundos no máximo você faz a carga de gás e não tem erro, tá certo? Pessoal, bom, deixa eu dar mais um detalhe, acertar mais um detalhe aqui, ok? Vamos lá. Falar dos patrocinadores, dos parceiros aqui do Portal Refrigeração. Brasueld, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração. Brasueld produz Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Ferramentas como engate rápido, alicate loca, ensacadores de mecanismo e muito mais. Ferramentas que você nem sabe que existe e que estão fazendo muita falta aí na sua maleta, certo? Ferramentas de refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado, procura as ferramentas da Elite. E por fim, porém não menos importante, a Friopar, sua loja de confiança com seu vendedor de confiança. Então é mais ou menos assim, você está lá no seu cliente fazendo o orçamento, troca de compressor. Você não sabe quanto está um compressor? Você vai pelo WhatsApp, então nesse momento você vai salvar o WhatsApp da Friopar, certo? Vai colocar lá nos seus contatos. Para isso basta você clicar no link que está aqui embaixo na descrição, onde eu deixei, você não precisa nem digitar. Só clicar, você já vai para o WhatsApp da Friopar, salva, e na hora que você precisar, você fala direto com o vendedor. Você vai falar o seguinte: foi o Ricardo do Portal Refrigeração que mandou e ele me diz que vocês vão me fazer aí um preço especial, umas condições especiais e vão enviar aqui para minha cidade, porque eles prometem enviar para qualquer cidade do Brasil, beleza? Salva esse contato, certo? Galerinha, vamos lá. Muito obrigado a você que ficou até agora. Não esquece, depois dá uma olhada no post que eu fiz. Estou deixando na descrição também o post. Lá tá tudo detalhado, tudo que eu falei e tudo que eu não consegui falar, porque é muita coisa mesmo. Mas se você realmente quer se aprofundar nesse assunto, entra lá, lê, certo? E daí você tira suas próprias conclusões. E não esquece, você que não deu like no começo, capricha agora. Se inscreve, ativa a notificação e faz algum tipo de comentário. Você concorda ou não concorda comigo? Vai continuar fazendo daquele jeito ou vai fazer do jeito que eu disse que é certo? Tá bom? Valeu, forte abraço, fiquem com Deus, tchau.